te agradecemos mesmo. Sim, Senhor, invocamos o teu nome, Pai, nessa noite. Senhor, invocamos o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é amável, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor reina, e o Senhor sempre reinará sobre as nossas vidas. Oh Deus, estou aqui, Pai, porque eu te amo. Estou aqui porque eu quero aprender mais do Senhor. Estou aqui, Pai, porque eu não sei de nada, Pai. Eu não tenho nada, Senhor. Só tenho as suas promessas, só tenho a tua palavra, só tenho o teu Espírito soprando sobre mim. Oh, Espírito Santo, sopra sobre mim. Me enche, Pai, do teu poder. Me enche, Pai, do teu louvor. Me enche, ó Deus, da tua graça, maravilhosa graça, Senhor. Me enche, ó Pai, do teu amor e do teu refrigério. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem repreendendo, Pai, toda obra do mal. Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, caia por terra. Toda ação maligna, toda obra das trevas, caia por terra. Toda maldição espiritual, toda frieza espiritual, caia por terra. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, guarda minha casa. Guarda minha vida. Guarda minha justiça. Dá-nos a tua prosperidade, dá-nos o teu livramento. Deus, em nome do Senhor Jesus, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder para sempre. Tua é a glória, teu é o louvor, as ações de graças, a sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no teu nome, estamos aqui para ouvir a tua voz, para aprender a tua palavra, para ter a direção do Senhor sobre as nossas vidas, sermos ensinados, Deus, tira, Senhor, tudo aquilo que o diabo queria impedir. Espírito Santo, tem liberdade para agir nesse lugar. Espírito Santo, age em mim e através de mim. Espírito Santo, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre nós. Oh, Santo Espírito, promessa. Santo Espírito, traga a revelação da tua palavra. Tira toda a cegueira, tira, Senhor, toda a cegueira espiritual. Deus, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Dá-nos discernimento, meu Deus. Bendito seja o nome do Espírito Santo. Glorificado seja o teu nome. Amém. Bendito seja o Senhor. Irmãos, Atos capítulo 8, se você abrir sua Bíblia, verso 9 em diante. Na quarta passada nós vimos a perseguição da igreja, né? A dispersão. Deus trouxe uma dispersão sobre o povo. Atos 8. Deus dispersou a igreja. Deus pegou uma vara e cutucou a igreja. Para a igreja agir, para a igreja trabalhar. A igreja estava muito acomodada, nós vimos isso, né? A igreja estava parada, só queria saber das suas coisinhas, das suas situações. E igreja é diferente do que nós aprendemos hoje em dia, não é, irmãos? Igreja é totalmente o oposto daquilo que nós aprendemos desde criança. Fomos ensinados errado a respeito do que é ser igreja. Infelizmente, a grande maioria está aprendendo errado. Está aprendendo que igreja é só um lugar de você ir ouvir uma boa palavra, é um lugar de você ir receber uma bênção. Igreja é um lugar de você ir e descansei, sair leve, sair tranquilo da igreja hoje. Vou levar meus filhos para a igreja porque, afinal de contas, o caminho da igreja é bom, livro meus filhos da droga, livro meus filhos das coisas erradas da cadeia, então eu vou para a igreja. Errado. Isso não é toda a verdade. É um pouquinho dela só. Talvez não é nem 1% de toda a verdade. Ser igreja é obedecer a Deus.
Ser igreja é obedecer o mandamento de Deus, a ordem de Deus. Nós estamos muito longe de ser igreja. Nós sabemos, né, teoricamente, o que é uma igreja. Sabemos teoricamente, mas na prática nós não vivemos a igreja. Quem é que Jesus vai voltar quando ele voltar? Quem? Quem Jesus vai voltar, quando ele voltar, vai buscar? Eu. A igreja. Eu, você. A igreja, é isso que ele vem buscar. Não é a igreja que se reúne no domingo, não. Não é a igreja que há de domingo, é um dia que já está marcado, a gente já acostumou, e se eu não for na igreja parece que está faltando alguma coisa. Não é esse tipo de gente que Jesus vem buscar, não. Aqueles que amam a sua vida. Aqueles que têm revelação do que é essa igreja. É aqueles que são igreja, verdadeiramente. Porque eu sou igreja, aqui no domingo é muito fácil. Agora eu sei igreja lá no meu trabalho, eu sei igreja lá na rua, quando eu estiver andando, eu sei igreja lá no shopping, eu sei igreja em qualquer outro lugar que eu for, aí é onde está a questão. Ser igreja aqui, nesse momento, é fácil. E hoje em dia, quando a gente fala a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, fala sobre a palavra de Deus, quantas pessoas querem ouvir a palavra de Deus, a verdade do Evangelho? Estava conversando agora mesmo com minha esposa, descendo para cá e falando, né? Quando nós falamos do que é a igreja, o que a igreja tem que ser, como que ela deve fazer, aí as pessoas falaram, não é para mim. Pensei que era outra coisa, né? Pensei que ser igreja era ir lá e o pastor tirar o carrapuchinho aqui. Pensei que era de domingo ir lá e ter uma palavrinha, né? Que vai massagear o meu ego. Pensei que ser igreja é viver naquela alegria plena com os irmãos. Também, mas não é só. Tem a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a ordem do Espírito Santo, aí nós somos igreja. Agora, quando eu escuto a palavra de Deus, que ela entra num ouvido e sai no outro, quando está me dando uma alergia nos ouvidos, quando eu não suporto ouvir a sã doutrina, que é quando a palavra de Deus fala sã doutrina, é porque é sã, sem mácula, sem mancha, sem você acrescentar nada na palavra de Deus. Agora, quando nós acrescentamos algo na palavra de Deus, todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo enche os tempos, mesmo que elas não recebam nada daquilo que está sendo falado, que a maioria não recebe. Nem que ela não receba aquelas curas, aquela sonhada prosperidade, aquelas coisas todas, mas ela se sente bem em ouvir aquilo ali traz uma certa esperança para ela, uma esperança até muitas vezes falsa. Mas quando nós falamos do que o Evangelho, do que ser igreja, é você negar a sua vida, negar o seu eu, negar a sua alma, negar os seus desejos próprios. Aí, meu irmão, só se Deus mesmo nos cutucar para a gente funcionar como igreja. Nós mesmos não vamos nos dispor. Se o Espírito Santo não vier como uma vara e nos forçar a ser igreja, nós não seremos igreja. É por isso que ele fez isso aqui na igreja de Atos, para falar o seguinte: tudo do bem bom, amém, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, como na casa de um hoje, amanhã na casa do outro, né? De casa em casa, aquela coisa toda, para que melhor do que isso, né? De casa em casa, a partir do pano, ninguém tinha nada pensando que era dele mesmo. Não, o irmão tem uma fazenda, mas é nossa, o irmão tem um carro, mas é nosso, a piscina é nossa, tudo é nosso, é bom demais. Aí Deus vem com a vara. Vou te ensinar o que é ser igreja. Quanto importa sofrer pelo Evangelho? Eu vou te ensinar o tanto que é bom você sofrer, você ser aperfeiçoado no sofrimento. Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Aí, essa é o verdadeiro Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Quando Jesus vier buscar, Ele não vai vir buscar um povo que diz amém para tudo que se ouve. Até mesmo quando você fala assim: quem quer que eu termine de amém, irmão? Você falando amém. Fala amém sem nem saber o que está se falando, né?
parece um bando de quê? De repetidor de tudo. Falou, né? Tudo robotizado, né? Deus não vem buscar esse tipo de gente. Jesus não vem buscar. Jesus vem buscar a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira só se manifesta quando vem a vara. Quando você está tudo bem na sua casa, aí não dá para provar que você é igreja, não. Vai acontecer de você ficar tudo bem na sua casa, não do Senhor Jesus. É só um momento se você está passando por alguma dificuldade. Mas você prova que você é igreja quando você recebe açoites e sai feliz, sai alegre, sai com júbilo nos lábios, porque você sabe que está recebendo açoite para receber as marcas de Cristo também, em nome do Senhor Jesus. Pode falar. Então, assim que o próprio Jesus profetizou, né? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Ele fez essa pergunta. Ele falou. Será, né? Será que quando ele voltar, ele achar fé na terra? Será que quando eu voltar, eu vou achar alguém que tenha fé verdadeiramente? Falar que acredita que Jesus é o Filho de Deus é fácil, né? Mas a fé para você provar que você crê é outra coisa. Abraão falar que crê em Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas é fácil. Agora ter a fé de entregar o único filho dele, para provar que ele ama a Deus, aí é outro nível. Falar é fácil. É bom falar. Até eu falo aqui lá na frente. Para mim mais fácil ainda, porque eu estou aqui falando o tempo todo. É facinho para mim falar. Agora vamos ver na hora da prova. Vamos ver na hora da vara. Quando Jesus, quando o Espírito Santo traz a vara. E a vara e o cajado consolam. A vara está no nosso meio. Não sei aí, meus irmãos. Mas a vara está passeando por aí. Sabe para quê? Para provar. Não só para você, até para o diabo. Para provar que você é igreja. Você, no final, vai ser aprovado. Amém, irmão? No final, você vai receber a aprovação de Deus. E isso ninguém pode te tirar. O diabo não pode te tirar. Depois de ser aprovado, se permanecer firme, você vai receber a coroa da vida, a palavra de Deus. Depois de ser aprovado. Então foi o que aconteceu com essa igreja aqui. Eles eram igreja, mas não estavam vivendo como igreja. Então veio a vara para que a igreja se manifestasse. Porque Jesus disse, não se acende uma lâmpada e põe debaixo da mesa, nem debaixo da cama. Ninguém faz isso. Deus acendeu a lâmpada, que foi a igreja. E a igreja estava se escondendo. A igreja estava debaixo da cama, debaixo da mesa. E Deus falou assim, não foi para isso que eu acendi vocês. Vocês têm que ficar para todo mundo ver. E aí nós vamos ver o resultado do que é essa igreja. E começa a igreja operando aqui no versículo 9. Amém? E estava ali um certo homem. Ali aonde? Nós lemos na quarta passada que esse ali é em Samaria. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade, que é Samaria, arte mágica. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E entendiam-no e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, que sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Irmãos, imagina, estava falando com o Alexandre aqui esses dias, não sei que dia desse aí, sobre as pessoas, sobre certos homens de Deus que tiveram a oportunidade de se manifestar como igreja, né? Ter a oportunidade de ser, por exemplo, um pastor, um líder na casa de Deus.
E eu estava lembrando, falando para ele, antes disso, estava lá sentado no banco, todo domingo, bonitinho, amém, glória a Deus, tá? Aí entrava e saía todo domingo, era aquela coisa. Aí foi colocado uma oportunidade na mão, e agora está aí, pregando pelo Brasil afora. A gente estava falando sobre essas coisas. E quantas pessoas que têm ouvido a pregação de muitos homens de Deus, eu citei o nome de vários para ele, têm sido transformados, têm sido abençoados. Deus tem usado muito a vida dessas pessoas, tem abrido uma igreja de um lugar do outro e está estourando. Se tivesse acomodadinho lá naquele lugarzinho dele, estava todo dia lá. A pastor falava amém, ele amém. A pastor falava aleluia, ele aleluia. Só isso. Ele mesmo não estava sendo como uma igreja verdadeira. E no caso aqui de Filipe, né? O discípulo, um dos 7, era diácono da igreja, evangelista. Esse Filipe, ele foi um dos que saiu na dispersão, quando a vara veio, fugiu, e ele fugiu para Samaria, onde judeus e samaritanos nem olhavam na cara do outro direito. E ele começou a pregar lá nessa cidade de Samaria. E começou a pregar e o povo começou a acreditar naquela pregação dele, porque viam sinais, os demônios eram expulsos. Estava lá o Filipe, lá em Jerusalém, de boa. Vamos, hoje é quarta-feira, vamos para a igreja. Hoje é domingo, vamos para a igreja. Vamos. Mas quando o Filipe recebeu a vara, a perseguição, que ele teve que se virar, que ele teve que sair daquele comodismo dele, teve que ir para Samaria, ele não tinha outra, aí ele encaixou na mente dele. Então agora eu sou igreja. E aí veio na mentalidade dele, começou a pregar. E quando ele pregava, os demônios eram expulsos, os sinais eram feitos através da vida dele. E aquela cidade inteira de Samaria, quase que toda, estavam acreditando. Tinha nessa cidade este Simão mágico, que iludia o povo. Todo o povo daquela cidade era iludido por esse feiticeiro, esse mágico, Simão. Estava lá, fazia as magiquinhas dele, todo mundo acreditava, e o povo ainda dizia mais: esse aí é o grande poder de Deus no nosso meio, né? O povo não tinha revelação, não conhecia, e esse é o grande poder de Deus que está no nosso meio. E o Simão achava o máximo, né? E ele acreditava que era grande coisa, né? Se orgulhava daquilo. O povo me ama, o povo me adora. Eu falo e eles obedecem. Porque eu falo, por quê? Porque o povo via os sinais, via sinais de feitiçaria na vida dele, né? Ele era um feiticeiro. Então, esse Simão se converte juntamente com aquele povo. Imagina, se o Filipe não tivesse sido disperso de Jerusalém, ia ter um prejuízo para o reino de Deus, viu, irmãos? Então, muitas vezes Deus, Ele usa disso com a igreja, só com a igreja. Se você é a igreja, Deus pode, se for preciso, usar lá. Se for preciso. Talvez não seja preciso. Talvez nós como igreja já tenhamos o mandamento, que é o mandamento íntimo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Talvez a gente não obedece só porque está escrito. Mas se a gente chegar ao ponto de não obedecer, talvez, irmão, a vara vai chegar. Sempre foi assim. Na Bíblia sempre foi assim. De Gênesis a Apocalipse. Sempre foi assim e sempre vai ser assim até a volta do Senhor. Sempre quando há perseguição há poder, né? Cada vez que tem uma grande perseguição, o poder de Deus vem com toda força também. Porque às vezes a igreja está tão acomodada, a gente não vê o poder de Deus, mas quando há perseguição, há o poder de Deus, na unidade, nos sinais, né? Sempre foi assim na história da igreja, desde o início, né? Para haver poder tem que ter. Então, irmãos, nós devemos tomar isso como exemplo. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, eu me lembrei, lá fala assim: olha, essas coisas que foram escritas para que nos desse o exemplo. Que coisas? Estava falando da travessia do Mar Vermelho, da libertação do povo do Egito que foi para o deserto.
Quando aquele povo saiu do deserto, do Egito, eles foram para o deserto, e ali eles falam, morreu muita gente, a terra engoliu eles, a serpente comeram, picaram, eles morreram envenenados, e foi muita morte aconteceu. E essas coisas estão escritas para o exemplo, para que a gente não cometa o mesmo erro deles. Lá mesmo o apóstolo Paulo, ele tem o cuidado de falar isso. Olha, é para o nosso exemplo que isso está acontecendo. Então, irmãos, a Bíblia diz também, o próprio apóstolo Paulo lá em Timóteo, ele diz, olha, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para ensinar, apta para corrigir e para exortar. Irmãos, se é toda a escritura, o livro de Atos está incluído nisso. E nós, como igreja do Senhor Jesus no século 21, 2000 anos depois, temos que olhar para as escrituras e tomar cuidado, como crentes sábios que nós somos, como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo que nós somos. Nós devemos olhar para o livro de Atos e falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, não precisa trazer mal para nós não. Senhor, não precisa trazer perseguição para nós não. O que o Senhor mesmo quer? Aí o Senhor fala, não, está lá, que eu quero, está lá escrito. Quer saber mais? Então vem buscar que eu vou te falar mais. Mas o que eu quero basicamente está escrito. Está tudo aí. Então se nós obedecermos o que pelo menos já está escrito, irmão, nós vamos nos livrar de muitos açoites, muitas tribulações, muitas confusões. Existem açoites e tribulações que trazem alegria. Existem tribulações e açoites que trazem tristeza. Aquele que vem de Deus, ele traz alegria. O que é do diabo traz tristeza, peso. Quando o diabo vem atormentar a igreja, e está quebrado, o nome de Jesus está anulado, ele não tem poder contra a igreja. Mas a Bíblia diz que o contristamento trazido pelo Espírito Santo, ele traz esperança. Porque quando você é contristado por Deus, ele te livra daquilo. Agora, quando é do diabo, quando o diabo leva tristeza e angústia, aí, meu irmão, o que pode esperar é destruição, é morte. Então, se nós atentarmos para Deus, atentarmos para a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus, se estiver acontecendo alguma situação difícil na sua vida, alguma tribulação, aí o apóstolo fala assim, desde por vários, por motivo de alegria, o passar de por várias tribulações, nós vemos aqui ontem, Tiago, capítulo 1. Olha, irmão, quando você estiver passando por várias tribulações, tende por motivo de muita alegria, porque no fim você vai ter a recompensa. Quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho, quando é para nós aprendermos alguma coisa, e eu creio que nós temos passado por algumas situações, porque é o Espírito Santo que tem gerado, isso nos traz esperança, nos traz fé, nós sabemos que estamos aprendendo dele. Então, nós não nos desanimamos, nós não desistimos, nós não somos destruídos, nós somos por um tempo açoitados para aprender aquilo que Deus quer para mim e para você. Irmão, se você é filho de Deus, a Bíblia diz lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 10 ou é 12, ele fala assim que Deus açoita, Deus corrige a todos aqueles que recebem por filho. Todos aqueles que recebem por filho. Nós não éramos filhos de Deus. Eu não era filho de Deus. Eu passei a ser filho a partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele. Então Ele me deu um poder de ser chamado filho de Deus. Agora Ele me recebeu por filho, Ele me açoita. A partir daí Ele vai me corrigir. Se eu não estiver andando do jeito que Ele quer, Ele vai me corrigir. O que Ele fez aqui com essa igreja? A igreja de Atos. Será que Deus não ama a igreja? Será que Deus não ama os seus filhos? Ele ama, por isso que Ele faz isso. Por isso que Ele corrige. Ele quer que os filhos dele entrem na linha. Para alcançar outros. O objetivo final é esse. Filipe e os outros discípulos que foram dispersos, que foram expulsos de Jerusalém.
eles começaram a pregar o Evangelho. E quando começou a falar do Evangelho, Deus confirmava a palavra deles por sinais, por maravilhas, curas, demônios eram expulsos. E este Simão, que se achava, que pensava que era alguma coisa, que andava, todo mundo pedia bênção, Simão, beijava a mãozinha dele, tinha os primeiros lugares nas praças. O povo começou a acreditar na pregação e aí, perdeu o sentido. A quem que ele ia enganar? Aí ele era inteligente, ele foi lá e também vai me converter. Ele também foi alcançado, mas demorou um pouco a sua conversão genuína, porque nós vamos ver aqui agora. Verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhes Pedro. Então, irmãos, esse Simão observou que este Pedro e João, quando ouviram falar que lá em Samaria, o lugar que os irmãos já sabem, eles não se davam com ele, começaram a ouvir a palavra de Deus, se converter e eram batizados. Eles falaram: temos que ir também para lá. Foram lá os apóstolos. E aí vocês receberam o Espírito Santo? Não, então receba, seja cheio do Espírito Santo. E o Simão, que tinha se convertido, ficou maravilhado com aquilo e falou assim: opa, quanto que é esse poder? Eu quero esse poder para mim. Eu tenho muito dinheiro, o Simão estava falando, tem muito dinheiro. E se vocês passarem esse poder para mim, eu dou o dinheiro para vocês. Se fosse hoje, a igreja de hoje, opa, vem cá, Simão, senta aqui, né, lá na frente. Aqui, ó, seu lugarzinho aqui, ó, irmão Simão aqui, ó. Vamos orar por ele, porque o irmão Simão está trazendo oferta aqui para a construção do templo, né? Templo de Salomão. E vamos aqui orar pelo Simão, porque ele vai receber esse Espírito de Deus. E aqueles que ele colocar a mão, em nome do Senhor Jesus, ele vai receber o poder. Se fosse hoje, não tenho certeza que ia ser assim. Podia ser que até aqui